Senhora primeira secretária, vereadora Márcia Almeida, verifica a presença de seus vereadores. Ausente o professor Reinaldo e o vereador Douglas. Havendo no legal invocando a proteção de Deus para os trabalhos, declaro aberta a sessão ordinária. O vereador que desejar dar o cumprimento ao disposto na resolução 008/89, queira se dirigir à tribuna. Dando sequência aos trabalhos, está em discussão a ata da 29ª sessão ordinária de 2020. Está em votação a ata da 29ª sessão ordinária de 2020. Os vereadores estiverem de acordo, podem ser sentados. Caso contrário, se levantar. Está aprovado. Dando sequência aos trabalhos, convido a primeira secretária que proceda à leitura do expediente geral. Só leitinho agora, hein? Requerimento 277/2020. Requer, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, que esse expediente seja encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, solicitando que digne agendar, com maior brevidade possível, a audiência pública virtual para a representação da prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2019 e primeiro quadrimestre de 2020, das despesas com a educação do município, isso em atendimento ao disposto do artigo 235 da Lei Orgânica do Município. Plenário Benedito Rochel de Moraes, 30 de mês de julho de 2020, Carlos Chitton, vereador Cidadania. Resposta. Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, que vem através desse em atendimento à solicitação constante do ofício 373/2020, do requerimento 277/2020, de autoria do senhor vereador Carlos Chitton, informar que segue. Informamos que comparecemos à audiência pública para a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2019 e primeiro quadrimestre de 2020, marcada para 11/7/2020. Audiência esta que não ocorreu devido à falta de energia na referida data na Câmara Municipal. Mediante tal situação, informamos à Câmara Municipal a possibilidade de tal audiência ocorrer no dia 26/9/2020, às 10 horas, nessa Casa de Leis. Sem mais, agradecemos, nos colocando à disposição para outras informações. Maria Madalena Lopes Cravo Roxo, secretária de Educação. Requerimento 276/2020. Requer, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, que esse expediente seja encaminhado à prefeita do município, solicitando as seguintes informações com relação à rua Afonsina Rosa, creche, Vila Maria Rosa, distrito Cipó-Iguaçu. Há a possibilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos ou administração regional do distrito Cipó-Iguaçu efetuar os reparos necessários na via pública em epígrafe. A presente solicitação prende-se ao fato que, conforme a explanação feita por esse parlamentar no tema livre da 23ª sessão ordinária, levada a efeito de 28 de julho do ano corrente, esse vereador vem há 2 anos solicitando reparo nessa via pública e, infelizmente, não foi atendido até a presente data. Tendo em vista ter sido procurado por vários moradores do local, não resta outra alternativa, senão contar com a especial atenção da prefeita do município e do secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, ou administrador regional do distrito Cipó-Iguaçu, na resolução de tal questão. Dessa forma, atendendo os conclamos dos munícipes ali residentes. Plenário Benedito Rochel de Moraes, 30 de mês de julho de 2020, Carlos Chitton, vereador Cidadania. Resposta do requerimento 276/2020. Senhor presidente, sirva-me presente para encaminhar a Vossa Excelência resposta expedida pela Administração de Infraestrutura e Serviços Urbanos do Cipó em relação ao requerimento de autoria do vereador professor Carlos Chitton. Segue em anexo. Ilustríssimo senhor, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, representado por seu administrador de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Cláudio de Andrade Diniz Cotó, vem muito respeitosamente perante Vossa Senhoria em resposta ao requerimento 276/2020, onde requer a possibilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos ou Administração Regional do Cipó-Iguaçu efetuar reparos necessários na via pública em epígrafe, rua Afrosina Rosa Creche,
Xexi, Vila Maria Rosa, Distrito Cipoguaçu. Resposta: limpeza e carpida executado. Recapeamento e tapa-buraco, aguardando legalização da usina. Em Bugaçu, 14 de agosto de 2020, Cláudio Andrade Diniz, administrador. Requerimento 236/3 de 2020. Requer, após ouvida a egrégio plenário. Presidente, só para confirmar a presença, só, presidente. Registrada a presença, vereador. Qual a frota de carros ambulatoriais? A frota é composta de 2 veículos destinados à prestação de serviços ambulatoriais, sendo um micro-ônibus com 23 lugares e uma van Sprinter com 15 lugares. B. Qual a logística adotada para o sistema de transporte de paciente? O paciente protocola os seus pedidos no serviço social da rede assistencial na administração da OMS e a assistência social faz o agendamento conforme a necessidade do usuário e a disponibilidade do serviço. Os condutores buscam o paciente em suas residências e seguem para o destino solicitados em planilhas de agendamento. C. Qual é a média de pacientes transportados por dia? A média de pacientes transportados por dia varia de acordo com a demanda agendada. Atualmente, um mínimo de 6 e um máximo de 20 pacientes. Porém, durante a pandemia, existe um índice de abstenção em virtude do cancelamento de consultas. D. Qual a quantidade de vaga disponibilizada por dia? As vagas disponibilizadas são as constantes dos lugares informados na linha A, totalizando 38 vagas. E. Qual é a forma de agendamento? Os pacientes fazem agendamento junto ao serviço social de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 16 horas, sendo que atualmente, além do agendamento presencial, também pode ser feito por telefone número 4462-9237. Para agendamentos para a semana seguinte, as planilhas de agendamento abrem às quarta-feiras. F. Qual o horário de retorno do carro ambulatorial? O horário de saída dos veículos dessa municipalidade inicia às 3 horas da manhã para os destinos solicitados. Geralmente as consultas iniciam às 6 horas e os horários previstos para retorno é às 12h30, uma vez que os pacientes acionam os condutores via contato telefônico no ato da liberação, podendo este horário sofrer alterações para menos e quando acontece de algum paciente sair muito tarde, o condutor volta para o município visando não penalizar os demais já foram liberados e retorna para buscar o que não conseguiu liberação até o horário previsto. Informamos que desde o início do ano de 2020, a demanda do serviço carro ambulatorial diminuiu e ainda que atualmente o maior procura é de pacientes que fazem tratamento de radioterapia, quimioterapia e hemodiálise e ainda que não há demanda todos os dias para 2 veículos. Salientamos ainda que o agendamento deve ser realizado junto ao Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde, visando a organização e registro dos pacientes atendidos. Na oportunidade, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários. Cordialmente, Maria Dalva Minto Santos, Secretária Municipal de Saúde. Requerimento expedido pelo Manezinho, corretor-presidente. Senhor presidente, gostaria de confirmar a presença desse vereador. Registrada a presença do vereador Douglas. Em Bugaçu, 14 de setembro de 2020. Assunto: Lei 2.973 de 2020. Senhor presidente, em atendimento à Lei 2.973 de 2020, encaminha a Vossa Excelência a relação de contratações dos serviços que destinem ao enfrentamento da situação calamidade causada pela pandemia Covid-19. Segue anexo a relação enviada pela responsável do Departamento de Compras. Anteciosamente, Maria Lúcia da Silva Marques, prefeita municipal. Para a Secretaria Municipal de Administração, Lei 2.973, de 4/6/2020, de autoria do vereador Carlos Chitton.
encaminhamento de informações relativas ao enfrentamento da pandemia por Covid-19. Ilustríssimo secretário, tem a presente finalidade de atender a Lei 2.973, de 4/6/2020, que obriga o envio à Câmara Municipal das aquisições de bens e contratações de serviços que se destinem ao enfrentamento da situação de calamidades originadas pela pandemia do Covid-19. Para tanto, informo que na semana do 7/9/2020 a 14/9/2020 não foram contraídas, salvos outras informações que eu a desconheço, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido. Sem mais, aguardo as deliberações que, caso requeira. Suzana Maria Bezerra, diretora do Departamento de Compras. Requerimento 291 de 2020. Requer ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal que esse expediente seja encaminhado à prefeita do município, solicitando que diga informar essa Casa de Leis se consta do plano de recapeamento asfáltico as seguintes vias públicas do bairro Vila Louro. A. Rua Bento Eugênio Delfim de Moraes, Rua João Saraiva, Rua Isidoro Antônio de Moraes e Rua Maria Conceição Louro. Plenário Benedito Rochel de Moraes, 10 do mês de agosto de 2020, Agildo Bacelar, vereador PTB. Resposta. Senhor presidente, sirvo-me presente para encaminhar a Vossa Excelência resposta do requerimento 291 de 2020, de autoria do vereador Bacelar. Em consulta ao Departamento de Apoio a Novos Projetos, informo que A. Não, B. Não, C. Não, D. Não. Respeitosamente, Maria Lúcia da Silva Marques, Prefeita Municipal. Requerimento 296 de 2020. Requer ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal que esse expediente seja encaminhado ao secretário municipal de administração, solicitando as seguintes informações com a relação à aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde. A. Em que data foi enviada a aquisição de compras de medicamentos por certame licitatório para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde? B. Quem assinou as requisições de compras? C. Em que datas foram efetuadas cotações de preço pelo Departamento Municipal de Compras? D. Em que data foi liberado pelo Departamento Municipal de Finanças e Orçamento a reserva de dotação orçamentária? E. Em que data foi exarado o parecer jurídico com relação à minuta do edital para abertura do certame? F. Em que data foi publicado o chamamento de certame licitatório no sítio oficial da municipalidade, jornal de grade de circulação e diário oficial? G. Caso não tenha sido dado start para abertura do certame licitatório, em que questão quais as razões técnicas que impediram? H. Qual o nome dos servidores responsáveis pelas cotações de preços, elaboração do edital do certame e sua devida publicação? I. Houve cobrança de secretário da administração para a realização desse certame? Enviar cópia das atas de reuniões onde houve a cobrança ou ato administrativo, tipo comunicação interna ou documento similar que evidencia a cobrança? Plenário Benedito Rochel de Moraes, 13 do mês de agosto de 2020, Andrezão, vereador MDB. Resposta. Senhor presidente, sirvo presente para encaminhar a Vossa Excelência resposta do requerimento 296 de 2020, de autoria do vereador André Messias de Oliveira. Segue anexo. Respeitosamente, Maria Lúcia da Silva Marques, Prefeita Municipal. Tem a presente finalidade de apresentar a resposta ao requerimento 296 de 2020 da Igreja Câmara Municipal do município de Embu-Guaçu, encaminhado pelo nobre vereador André Messias de Oliveira, Andrezão, solicitando informações com relação à aquisição de medicamentos para a Secretaria de Saúde. Para tanto, segue a planilha, indicando as questões suscitadas e as respostas correspondentes. Suzana Maria Bezerra, diretora do Departamento de Compras, à disposição do vereador. Requerimento 285 de 2020. Requer ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal que esse expediente seja encaminhado ao secretário municipal de Obras e Planejamento, solicitando as seguintes informações com relação à passarela sobre o rio Embu-Guaçu, na estrada Ernesto João Marcelino, Fazenda da Ilha. A. Há previsão para o início da reforma? B.
será efetuada pela municipalidade ou empresa contratada? C. Se por empresa contratada já foi efetuado certame licitatório? D. Qual o prazo para a conclusão da obra? E. Qual a razão social da empresa contratada? Plenário Benedito Rochel de Moraes, 6 do mês de agosto de 2020. Agildo Bacelar, vereador PTB. Resposta do requerimento 285/2020. A. Critério da administração. B. Será contratada empresa especializada para execução do projeto. C. Não. D. Após a contratação, será definido o cronograma de execução. E. Prejudicado. Respeitosamente, Antônio Carlos Matos de Lima, secretário municipal de Obras e Planejamento. Em Embu-Guaçu, 14 de setembro de 2020. Assunto: Projeto de Lei 010 de 2020. Senhor Presidente, sirvo presente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei complementar em epígrafe para possível aprovação dos nobres vereadores. Anteciosamente, Maria Lúcia da Silva Marques, prefeita municipal. Projeto de Lei 010 de 2020. Maria Lúcia da Silva Marques, prefeita do município, no uso das atribuições que são conferidas por lei, propõe o seguinte: altera o Código de Conduta Disciplinar da Guarda Civil Municipal de Embu-Guaçu, Lei 2.907/2018, e a Lei 2.108/2007, que dispõe sobre a criação da Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Civil Municipal. Artigo 1º. Essa lei altera o Código de Conduta Disciplinar da Guarda Civil Municipal de Embu-Guaçu, Lei 2.907 e a Lei 2.108/2007, que dispõe sobre a criação da Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Civil Municipal. Artigo 2º. A Lei Ordinária 2.907, 19 de setembro de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 6º. Parágrafo 1º. Comando é a maior graduação dentro da Corporação Guarda Civil Municipal, responsável por tudo que ocorrer na instituição. É mantido por portaria através de livre escolha e nomeação do prefeito ou prefeita municipal entre os inspetores de carreira da Guarda Civil Municipal. Na recusa dos inspetores, fica livre escolhas entre os GCMs de primeira classe. Parágrafo 2º. Subcomando é uma graduação abaixo do comandante dentro da Corporação Guarda Civil Municipal. É o principal, auxiliar e substitutivo imediato. Seu intermediário na expedição de todas as ordens relativas às disciplinas, instrução e serviços gerais, cuja execução, inclusive, cumpre-lhe fiscalizar e é mantido por portaria através de livre escolha e nomeação do prefeito municipal. Entre inspetores de carreira da Guarda Civil Municipal de Embu-Guaçu, na recusa dos inspetores, fica livre escolha entre os GCMs de primeira classe. Artigo 40. A decisão da autoridade competente nas sindicâncias nos processos administrativos disciplinares será proferida por despacho devidamente fundamentado, no qual será mencionada a disposição legal em que se baseia o ato, as circunstâncias atenuantes e agravantes que existirem, a classificação da transgressão, a sanção imposta e a classificação do comportamento e que passa a ter ou que permanece o transgressor. Artigo 44. As sanções disciplinares previstas no parágrafo 1º do artigo 35 deverão ser aplicadas sumariamente pelo subcomandante e inspetores da Guarda Civil Municipal de Embu-Guaçu. Artigo 59. O superior que tiver ciência da irregularidade do serviço público é obrigado a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Parágrafo único. Não se aplica o caput desse artigo quando trata-se de transgressão disciplinar de natureza leve, prevista no parágrafo 1º do artigo 35, aplicando-se, no caso, o disposto do artigo 44. Artigo 80. Parágrafo único. A sindicância será conduzida no âmbito da corporação presidida por servidores da Guarda Civil Municipal de Embu-Guaçu,
com o posto mínimo de GCM terceira classe e condição de mesmo posto ou classe do averiguado. 1. Ilícito administrativo. Artigo 83, parágrafo 1º. Primeiro, segundo, a aplicação de pena e advertência ou suspensão de até 30 dias. Terceiro, instauração de processo administrativo disciplinar. Artigo 2º. A Lei Ordinária 2108, de 22 de novembro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 6º. O cargo de corregedor ou ouvidor será livre escolha e nomeação do prefeito municipal entre inspetores de carreira da Guarda Civil Municipal. Na recusa dos inspetores, fica livre escolhas entre GCMs de primeira classe. Artigo 4º. Revogam-se os artigos 56, 57 e 58 da Lei Ordinária 2.907, de 19 de setembro de 2018. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em Embu-Guaçu, 14 de abril de 2020, Maria Lúcia da Silva Marques, prefeita municipal. Justificativa. Justificativa do projeto de lei que altera o Código de Conduta Disciplinar da Guarda Civil Municipal de Embu-Guaçu. Lei 2.907 de 2018 e Lei 2.108 de 2007, que dispõe sobre a criação de corregedoria e ouvidoria da Guarda Civil Municipal. O presente projeto tem a finalidade o aperfeiçoamento da legislação, ora mencionadas, trazendo mais segurança jurídica, celeridade e eficiência quanto na apuração e aplicação das sanções, quando no cometimento de falta disciplinar prevista nesse Código de Conduta Disciplinar da Guarda Civil Municipal de Embu-Guaçu. Em Embu-Guaçu, 14 de abril de 2020, Maria Lúcia da Silva Marques, prefeita municipal. Requerimento número 408/2020. Requer excelentíssimo presidente da Câmara Municipal que esse expediente seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando as seguintes informações com relação à unidade básica do bairro Recanto, Lagoa Grande. A. Quantos atendimentos médicos foram feitos mensalmente no período de janeiro a agosto de 2020? B. Quantos atendimentos pré-natal foram efetuados mensalmente no período de janeiro a agosto de 2020? C. Quantas vezes por semana tem atendimento médico na UBS em questão? Plenário Benedito Rochel de Moraes, 10 do mês de setembro de 2020, Andrezão, vereador MDB. Requerimento 408/2020 está em discussão. Está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, podem ser sentados. Caso contrário, se levantar. Aprovado. Requerimento número 409/2020. Requer, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, que esse expediente seja encaminhado à prefeita do município, solicitando as seguintes informações com relação à empresa Conan, consultoria em administração municipal. A. A municipalidade tem um contrato firmado com a empresa em epígrafe? B. Quais os tipos de serviços? Assessorias e consultorias constam no contrato? C. Qual o valor mensal do contrato firmado? D. Qual o prazo de vigência do contrato? Plenário Benedito Rochel de Moraes, 11 do mês de setembro de 2020, Agildo Bacelar, vereador PTB. Requerimento 409/2020 está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, podem ser sentados. Caso contrário, se levantar. Aprovado. Requerimento 410/2020. Requer, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, que esse expediente seja encaminhado ao secretário municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade, solicitando que diga informar essa Casa de Leis o seguinte. A. De acordo com o sistema de estacionamento rotativo, os postos de vendas, conforme prevê o contrato de concessão de serviço de estacionamento rotativo, têm acesso ao sistema para cadastrar e vender hora antecipada aos motoristas? B. Há a possibilidade de aquisição de hora antecipada pelo aplicativo da empresa? C. Qual
com Vicente sobre o pagamento de estacionamento do veículo placa LTN 3017, que estava estacionado no pátio da Câmara Municipal no dia 3 de setembro de 2020, às 14h10. Ao ser constatado junto ao sistema de estacionamento rotativo, foi pago o valor de R$ 2,00 e constou como regularização de estacionamento rotativo. Plenário Benedito Rochel de Moraes, 11 de setembro de 2020, Agildo Bacelar, vereador PTB. Requerimento 410 de 2020 está em discussão. Com a palavra, vereador Bacelar. É novo, né? É novo aqui no recinto, o rapazinho é novo, não conhece muito ainda. Não conhece, está aprendendo, vai pegar jeito. Boa noite a todos, presidente, vereadores, vereadora, funcionários dessa casa, internautas assistindo ao vivo a sessão da Câmara. Em especial, gostaria de mandar um abraço para o Jarbas. Falei para ele que queria mandar um abraço hoje. Um abraço para você, Jarbas, e o Edmilson Cabeleireiro. Edmilson? Cheguei, quase acertei, mas era outro, né? Era Moisés, né? Era Moisés. É Moisés. O Edmilson é meu amigo, também vou ajudar ele na campanha. Melhor não. Meu amigo também, grande amigo, diga de passagem. Mas é isso, tirando as brincadeiras, coloco o requerimento hoje. Houve um fato que aconteceu comigo, acho que eu falei na sessão passada, não me lembro muito bem, mas acredito que sim. Meu carro estava estacionado aqui, um conhecido falou para mim que o carro dele, ele tinha ido regularizar, o carro dele estava estacionado num local particular, e quando foi regularizar, disse que pagou o valor da regularização. Eu fui até o local também, falei a placa do meu carro e deu um ticket de regularização. Eu quero saber, na realidade, e o meu carro estava estacionado aqui na Câmara, estava estacionado aqui no pátio da Câmara. Então, eu quero saber o quê? Se foi feita a regularização ou se foi venda de hora de estacionamento. Conversando com o vereador Lisandro, ele até fez um comentário que pelo aplicativo dá para baixar, né, Lisandro? Mas eu gostaria de uma explicação da própria empresa, ou então do departamento competente. Se, na realidade, eu paguei por um estacionamento, sendo que o meu carro estava estacionado aqui na Câmara, ou se eu comprei uma hora de estacionamento. É isso que eu gostaria de saber, porque no ticket eu acho que deveria ter uma diferenciação. No ticket vem escrito regularização. Se é regularização, eu entendo que está regularizando uma situação que já está pré-existente, tá? Ou que já aconteceu. Senão, teria que ter tido uma outra forma, dizendo aquisição de horas de estacionamento, alguma coisa nesse sentido. Então, por esse motivo, é o requerimento, faço o requerimento nesse sentido, para saber o que de fato está acontecendo. Se foi cobrado pelo meu carro estacionado na Câmara, ou se, na realidade, foi aquisição de uma hora de estacionamento em qualquer rua da cidade de Iguaçu. E tem esse fato também, que nós estávamos conversando justamente sobre isso. Quando você compra, não diz a rua ou o local onde você está estacionando, fica em aberto, né? Então, gostaria também de saber esse fato. Mas é isso, muito obrigado, agradeço os vereadores. E mais uma vez, para finalizar, para deixar bem claro aqui, não tenho nada contra o Edmilson, é meu amigo também, desejo sorte para ele, mas na realidade o abraço é para o Moisés Cabeleireiro e para o Jarbas. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Mais algum vereador? Pela ordem, presidente. A palavra é do Chiton. Boa noite. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, os internautas que nos acompanham. Desde o começo do mandato, 2017, essa casa bate constantemente na questão do Zona Azul. Até CPI dessa casa aqui foi feita. Já mostrou a todo mundo inúmeras irregularidades desse Zona Azul. Mas agora é final do mandato da prefeita, graças a Deus, então acho pouco provável que algo aconteça nesse Zona Azul. Mas como nós temos aí 10 pré-candidatos a prefeito no nosso município, vai uma sugestão
para que coloquem em seu plano de governo, se assim pensarem como eu, a extinção desta empresa. O Zona Azul na cidade, ele precisa acontecer, precisa, não tenho dúvidas disso, mas precisa ter alguns contrapontos. Tempo, né, que as pessoas possam ter pelo menos 30 minutos de tolerância, porque muitas vezes as pessoas param ali para comprar um pão, 5 minutos, entrou na padaria, saiu, é multado. E o segundo ponto, o segundo aspecto, é a questão da contrapartida para o nosso município. A empresa que fatura, a gente não sabe quanto, mas eu acredito que muito, passa apenas R$ 900 por mês para a prefeitura. Isso é um absurdo. Você tem uma empresa que onere o seu munícipe, o seu cidadão, isso prova que você pouco pensa na população. Isso prova que você pensa único e exclusivamente naquele empresário que detém o contrato do Zona Azul. Então eu espero que o próximo prefeito eleito, que em 2021, ele reveja esse contrato, que, na minha opinião, só lesa o nosso munícipe, não traz benefício nenhum para a nossa cidade. Cansamos de discutir inúmeros problemas deles aqui e que o próximo possa fazer diferente, porque essa prefeita, não só nisso, mas em vários sentidos aqui na nossa cidade, ela fechou os olhos. Então espero que haja mudança na questão do Zona Azul da nossa cidade. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Elisandro. Senhor presidente, membros da mesa, senhora vereadora, senhores vereadores, internautas, o contrato do Zona Azul é mais uma das grandes vergonhas, né, que ela faz questão de carregar do primeiro ao último dia de mandato. Ele é inexplicável, ele é obscuro, né, como o Chitão colocou, é um contrato lesivo à população, né, lesivo ao município. Toda vez que você lesa o erário público, você está lesando todo mundo, né. Como o Chitão disse também, não dá para você tirar o Zona Azul da cidade. Esse é um fato. Que não vendam essa fumaça por aí, pelo amor de Deus. Mas tem que revogar esse contrato. Eu já falei isso 1000 vezes aqui, eu duvido o judiciário que ele não vai entender que esse contrato seja leonino e que tem que mudar essa empresa. Não há nenhum critério, todos os critérios estabelecidos no contrato, que nós já lemos aqui, que já teve SEI, para o pessoal que o SEI é a nossa CPI aqui, ele não funciona, nada como funciona, né? Eu pago pelo aplicativo, meu escritório é na praça, vira e mexe, eu tenho que pagar. Mas eu pago lá 2 horas. Se eu for parar em uma outra vaga, continua valendo aquele pagamento que eu fiz. E não é isso que está no contrato, você paga por vaga, por local, né? E aí chegou nesse absurdo de você pagar e não estar nem parado em uma das vagas, né? O que se dá para fazer, sim, é fazer a coisa decente desde o começo, né? Com critérios. Primeiro, um estudo, né? Pegar engenheiros de tráfego, ver onde que realmente precisa ter o Zona Azul, remarcar essas vagas e fazer um contrato eficiente para a população. Então, parabéns pelo requerimento e espero que venha uma resposta razoável, pelo menos, que já é uma grande vitória. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Presidente, pela ordem. Com a palavra, Assistente Social. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu gostaria de iniciar aqui dando os parabéns para o vereador Bacelar e fazer jus à palavra dos pares que falaram antes de mim. E o Zona Azul, na cidade de Embu-Guaçu, é uma novela. Eu lembro que na outra gestão nós abrimos uma SEI também, provamos por mais A e mais B, fomos na cidade de Itapecerica, levantamos o número de vagas, fizemos todo o estudo, e aí a desculpa foi que o governo, no findar do governo anterior, não dava mais tempo que ficaria para esse governo. Nesse governo, eu lembro que logo no começo das sessões aqui, eu apresentei até uma moção, fizemos requerimento para que se tornasse
o Zona Azul Social, que fosse implantado na cidade, um Zona Azul que a arrecadação fosse para beneficiar as entidades da cidade. Em contrapartida, que fosse num sistema educativo e que se fosse realmente no que se diz o contrato rotativo e que ajudasse nesse fluxo da hora do comércio, que é o horário de pico, que não tem lugar para se estacionar. Naquele momento, a gente pensou essa casa toda aqui, e o mérito é de todos da casa, a gente se falou de dar oportunidade para os jovens da JUSEG, para os jovens que estão em outras instituições da cidade, fazendo curso, para os jovens do CCP, enfim, para que se tornasse algo que fosse verdadeiramente aproveitado. E aí, logo após isso, foi feita uma SEI, que, se eu não me engano, o presidente foi o vereador Lisandro. Foi isso, Lisandro? E uma baita de uma SEI, uma apuração, apontou todas as falhas, fez um baita relatório, e aí o que aconteceu? Nada. Infelizmente, nada. E hoje a gente vê um descaso, e eu espero muito, né, que até a fala que o Bacelar falou, que mesmo que a empresa fala que ele comprou uma hora, ela tem que provar que não, porque senão fica fácil dela justificar, né? Ela tem que provar que o carro estava parado lá. É meio estranho isso, né? Porque o que acontece? Acaba tendo, se isso aconteceu, não é porque é um carro de uma pessoa, de um vereador dessa casa. Imagine quanto isso já não aconteceu com a população. Primeiro, que eles, hoje, eles atendem totalmente desvirtuado do que está no contrato. Porque o contrato inicial falava, primeiro faça a notificação. Hoje ele coloca um papel azul quando coloca. Quando não coloca, você tem que passar para ver se o seu carro foi notificado ou não. E aí, fala também no contrato que era 2 horas rotativas. Se após 2 horas o carro permanecesse no lugar, tinha que chamar o guincho. Ou ser penalizado, chamar o agente de trânsito para penalizar. Hoje não. Eles deixam, fazem do jeito que eles querem, porque acabei de ver hoje na rede social um ticket que pagaram R$64. Então, que estacionamento rotativo é esse? É rotativo do quê? Aonde o que está tendo como exclusividade para a empresa é cobrar, não é ter a garantia da vaga ser rotativa. Enfim, mas até vou entrar em contato com a pessoa, e esse ticket que ela pagou R$64, mais o contrato de concessão da empresa, mais o edital que ela participou, e o contrato que ela tem assinado para a prefeitura, ela não precisa pagar. E se ela pagou, que eu vi o ticket, ela tem condições de pegar o seu dinheiro de volta e ainda abrir um processo contra a empresa. Porque o contrato é claro, são 2 horas rotativas. Se passou das 2 horas, o que tinha que fazer? Atuar o carro que permanecia na vaga. Era isso. Mais algum vereador? Se é da fase de discussão, está em votação. Se o vereador estiver de acordo, ser sentado. Caso contrário, se levantar. Aprovado. Expediente geral. 30ª sessão ordinária, 15/9/2020. Proposituras de autoria do vereador Agildo Bacelar da Silva. Projeto de decreto legislativo número 011/2020. Concede título de cidadão ibuguaçuense ao Dr. Neft Segal Grimbal. Indicação 177/2020. A prefeita do município
que se digne determinar à Secretaria Municipal de Obras que viabilize estudos para aplicação do disposto na Lei Municipal número 668 de 89, mais precisamente no disposto no artigo 30 e 31. Mais precisamente, o levantamento métrico em meios cartográficos adequados de escala igual ou superior a 1.000 para acerto de numeração dos imóveis na via pública da cidade. A presente solicitação prende-se ao fato que, com a implantação do Código de Endereçamento Postal CEP por vias públicas, necessário se faz com urgência a regularização das numerações. Proposituras apresentadas pelo vereador Sandro Social. Indicação 174/2020. A Secretaria Municipal de Assistência Social que estude e viabilize das cestas básicas nesse período de pandemia ser entregue no CRAS ou no CREAS às pessoas que estão inseridas no grupo de risco, tendo em vista que muitos dispõem de dinheiro para se locomover até Embu-Guaçu, bem como não tem, possa vir buscar aqui na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, sem falar que essas pessoas precisam ficar em isolamento social. Propositura de autoria do vereador professor Carlos Chitton. Indicação 173/2020. Ao Comitê de Prevenção e Orientação para o Acompanhamento e Monitoramento do Novo Coronavírus, Covid-19. Incluir na próxima pauta de reunião para discussão a possibilidade de municipalidade autorizar o retorno das atividades em quadras desportivas, escolas de idiomas e atividades de natação nas piscinas das academias. Tudo com base em plano de protocolos devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde. Proposituras de autorias do vereador Clarides Leonardo Santos, Manezinho Corretor e Valtenir Rodrigues do Santo Valtinho. Indicação 175/2020. Ao comandante da Guarda Civil Municipal que se digne incluir no itinerário das rondas ostensivas o distrito Cipó-Guaçu no período da madrugada. Indicação número 176/2020. Ao comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar do Estado de São Paulo que se digne incluir no itinerário das rondas ostensivas o distrito Cipó-Guaçu no período da madrugada. Proposituras de autoria do vereador Valtinho. Requerimento 407/2020. Voto de louvor para o senhor Edmilson Gomes de Araújo, comerciante do distrito Cipó-Guaçu. Indicação 171/2020. Ao secretário municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade, viabilize estudo para implantação de redutor de velocidade na Avenida Benedito Jandiro Soares, próximo à Droga Adélia. Indicação 172/2020. Ao secretário municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade, estudar a possibilidade de demarcar o solo com faixa de pedestre da Avenida Benedito Jandiro Soares, de frente ou a proximidades da Droga Adélia. Lido expediente, senhor presidente. Prosseguindo a sessão, passaremos para o tema livre. Os vereadores que desejar fazer uso da palavra, que se dirigir à tribuna, informo que cada vereador tem um tempo de 10 minutos, é permitida a parte. Com a palavra, o vereador Bacelar. Mais uma vez, boa noite a todos. Elias, gostaria de fazer 3 requerimentos, sendo que, na realidade, acho que vai ser 4, mas, na realidade, um é para a Sabesp, solicitando informações. Mais uma vez, esse final de semana não tinha água na minha casa, pelo menos onde eu resido, pelo menos, também não? Então, não tinha água, mais uma vez, né? Fora que outras pessoas me ligando também, falando sobre o mesmo fato. E pelo que eu estou percebendo, está tendo escalonamento, Elias, porque na minha casa, no período da manhã, não tinha água. E falaram que na Vila Loura, no Jardim Emílio, na parte da noite que não tem água. Então,
Permite uma parte? Oi, André, pois não? 70% do cipó sem água, de sexta até domingo. E aí não dá, né? Aí fizeram foi da outra vez que eu falei, o Ney falou que era um problema no Buster, né? Lá no no Flórida. Então não é verdade, né? O Ney, naquele momento poderia ter sido, né? Mas agora não é mais. Então, assim, a população está ligando, está reclamando, está questionando, estão reclamando para mim, tá? E até porque não vem um aviso avisando que vai ter o corte, que não vai ter água. Não vem, acabou, pronto, e ninguém sabe. Fechou, acabou. Então, assim, eu gostaria de um requerimento que a Sabesp desse explicações, falasse, até porque, Elias, nós temos uma estação de tratamento de água aqui que, teoricamente, era para acabar com isso. Diz que a origem da estação de tratamento de água era para acabar com o racionamento e com a falta de água na cidade de Embu-Guaçu. Então, ou eles estão fechando para nós e mandando para outra cidade, ou então, o que está acontecendo? E é isso que eu quero saber. Se nós temos uma estação de tratamento de água dentro da nossa cidade, teoricamente não teríamos que ter falta de água. Não teríamos que ter falta de água. No passado nós tínhamos, porque vinha do Alto Cotia, nós éramos a última cidade a ser atendida, então acabava nas outras cidades, chegava para nós aqui quase nada, né? Então agora tem esse problema. Então fica o requerimento à Sabesp, solicitando informação. E Elias, gostaria que mandasse um requerimento também de águas, Anatel, Anatel, não, Anatel é telecomunicações, Anel, não, a de águas, a Agência Reguladora de Águas, Artesp, para quem mande para a Artesp também. Pois não, Valtinho? Pode, põe o nome do Valtinho junto aí, Elias, faz favor, tá? Pode colocar. E mandando um comunicado para a Artesp também. Gostaria de mandar um requerimento, Elias, a SPU, é a Superintendência do Patrimônio da União. Hoje eu tive uma conversa com eles online, né? E seria em relação ao quê? A nossa cidade, todo mundo sabe que parte dela se originou através da linha do trem. E nós temos vários imóveis na linha do trem que não estão regularizados. E eu entrei em contato com a Superintendência do Patrimônio da União justamente para isso. Nós temos uma lei federal que faz a regularização desses imóveis. E entrando em contato com essas pessoas, eles me orientaram qual é o procedimento para se fazer a regularização desses imóveis à margem da linha do trem. Então, assim, eu gostaria de agradecer as pessoas que me atenderam, foi difícil marcar essa reunião, foi uma reunião online, e aí foi com o Eric Mazo e a Mônica Souza. Eu gostaria de mandar, depois eu passo o endereço para você, Elias, do Patrimônio da União, tá? Se eu não me engano é na Preste Maia, junto com a Receita, e aí eu fiquei muito agradecido, principalmente por esse fato. E detalhe, Elias, dá para fazer o REURB, pela administração municipal, a municipalidade ela pode regularizar os imóveis, e detalhe, todos os imóveis podem ter registro de matrícula, desde que a prefeitura faça a regularização. E dá para fazer a regularização também individual. Tem como fazer regularização individual. Então, eu acho que é de suma importância para nós. Nós temos várias pessoas que moram, né, nesse trecho da linha trem, antiga estação, a RFS, que é Rede Ferroviária, RFF, né? Rede Ferroviária Federal, e dá para fazer a regularização. Isso é de suma importância. Vai dar dignidade a essas pessoas, seus imóveis vão ser valorizados, vão ter registro no cartório de registro de imóveis, e isso é de suma importância. Então, eu gostaria de colocar esse requerimento ao Eric e à Mônica, pelo tempo que dispuseram, falando com a gente, como funcionaria, como com a gente, me explicando, colocando a forma com que pode ser feita, a regulamentação, os decretos que tem nesse sentido também. Então, pela manhã foi super produtivo. Foi mais ou menos uma reunião de 1 hora, muito produtiva. Gostaria também de avisar aos internautas, que algumas pessoas estão perguntando, que não está tendo no YouTube, né? A sessão, acho que ao vivo não está, né, Caquinho? Não, né? Então é só no Facebook, né? Então, eu falar para os amigos, que na realidade está sendo transmitida hoje tão somente pelo Facebook. Então, para finalizar, gostaria de colocar um requerimento encaminhado ao Ministério Público, tá, um fato que é o fato seguinte: não dá mais, Elias. Transporte alternativo não tem mais condições. Encaminhar um requerimento ao Ministério Público. Estou fazendo um baixo-assinado agora. A linha do Lagoa Grande, falaram que ia voltar às 19h30, não voltou essa linha às 19h30, e eu falo porque eu fui lá às 19h30 por 3 vezes. 3 dias seguidos fui lá, e o transporte não saiu. Tá? Como também está tendo problema em outros bairros. Vou pegar dos outros bairros, Santa Fé é um deles também, estou fazendo um baixo-assinado, e vou remeter ao Ministério Público, porque transporte público, tá? O órgão fiscalizador também, pode falar, Andrezão, fica à vontade.
Então, um dos órgãos, juntamente com juntamente com essa casa, é o Ministério Público também, porque não dá mais, tá? E eu acho assim, eu queria até falar ao secretário Júlio, ele sabe do respeito que eu tenho por ele, o carinho que eu tenho por ele, mas, secretário, pelo que eu percebo, nem eu, nem o senhor manda nada. A verdade é essa, secretário. Se eu não mando nada quando peço para o senhor manda muito menos ainda. Porque eu peço para o senhor fala que vai resolver, que vai ser feito o horário, e não acontece, e aí eu falo, igual, desculpa o termo que eu vou usar aqui, peço desculpa à população que está ouvindo, aí é tiração. Porque eu falo com o senhor, tá? O senhor fala com quem de direito, e o negócio não acontece, aí não... Bacelar, permite uma parte? Pois não, André. Domingo, o meu celular não para de reclamação das linhas. Tanto do Lagoa Grande como Cipó Campestre, é impressionante. É uma falta de respeito com a população. Me marcaram aqui na linha da Ponte Alta, da linha do Flórida, Recanto do Lagoa, eu tive caminhando pelo Recanto, é reclamação em cima de reclamação. E o pior, André, é que aquilo que nós fazemos as reclamações a quem de direito, e na hora da cobrança, o próprio secretário, ele deixa consignado a palavra dele, ele chega e fala, Bacelar, fica tranquilo, eu estou vendo isso. E eu acredito no Júlio, eu sei que ele tem boa vontade, mas, Júlio, na realidade, o que estão fazendo comigo, com você, é deboche. É deboche, porque o cara fala para você que vai fazer, chega na hora ele não faz. E aí, Júlio, eu tenho plena certeza que você não tem rabo preso com ele. Eu tenho plena certeza. Eu acho que nós poderíamos fazer é você fiscalizar, Júlio. Punir quem de fato tem que ser punido. Tá? Não cumpriu a hora, nós temos uma lei, uma norma que diz sobre esses fatos. Vai lá e faz a pontuação que seja necessária, suspende o carro de rodar, não deixa rodar, fica 2 dias sem rodar. Ué, já que não quer rodar mesmo, tira, ué. O cara não quer rodar, tira, mas não tira só da linha que não quer rodar, tira das outras também. Porque quem não pode sofrer é a população. Quem não pode cumprir com o serviço, pede para sair. Se não está conseguindo fazer o serviço a contento, pede para sair. Agora o que não dá, Júlio, é eu e você passarmos para o moleque. Eu faço o questionamento para você, você fala que vai resolver e chega no final eles não resolvem. E aí, Júlio, o que me deixa chateado é isso, que não somente eu, é você também que não estão respeitando. Eles não estão te respeitando enquanto secretário. Você é a autoridade de trânsito na cidade de Embu-Guaçu, é você, Júlio. Você é a autoridade. Se você não puder fazer nada, eu não sei quem pode. Aí é só mesmo o Ministério Público, né? Fazer igual ao outro. E aí, resumindo, Júlio, eu tenho plena convicção da sua capacidade e do seu comprometimento. Eu sei disso. Você é um menino comprometido e quer que as coisas aconteçam e aconteçam a contento. Tá? Agora que não dá é eu e você não temos os nossos pedidos atendidos. E detalhe, não são pedidos individuais, Júlio. Nós estamos pedindo para a população, nós estamos falando de transporte municipal. Tá? Na maioria dos carros você vê direito do cidadão, dever do povo. Direito do cidadão, dever do Estado. É o que você vê escrito muitas vezes. E agora, assim, é direito do cidadão e o Estado não cumpre, que no caso é o município? Não dá. Então fica esse questionamento. E aí, Elias, eu vou trazer o baixo assinado, tá? E nós vamos remeter isso ao Ministério Público, porque não dá mais. Infelizmente, não dá mais para ficar do jeito que está. Fora tantas outras linhas, igual o Andrezão falou, Ponte Alta, o pessoal estava reclamando do Flamengo também, que eu não sei se regularizou ou não. Presente uma parte aí. Pois não, Valtinho. Parece da Vila Disso também, eles tiraram também. Aí, ó. Só tira. E aí não adianta falar que é o governo. Viu, Valtinho, muitas coisas já voltou ao normal faz tempo, né, Bacelar? E aí fala que é por causa da pandemia. Que pandemia? Pandemia onde? Porque a praia lotada do jeito que está, não existe pandemia. Tá? Eu não vi pandemia. Sábado aqui retrasado, a cidade lotada. E aí o cidadão quer se locomover, quer ir até o comércio, quer fazer as suas coisas e não consegue porque não tem um transporte. E a justificativa da cooperativa é pandemia. As linhas boas não tem pandemia, só tem nas ruins. As linhas boas não existe pandemia. Está rodando tudo normal. As ruins, sim. Então não dá, né? Infelizmente a realidade é essa. Então não está dando para fazer o serviço, e aí eu acho que o mínimo que nós podemos fazer é essa cobrança e remeter ao Ministério Público. Para finalizar, eu gostaria de falar do Zona Azul. Fiz o requerimento aqui solicitando informação. Tá? Volto a falar, né? Agradecer aos vereadores que votaram favoravelmente. E também é outra situação que é insustentável, né? Porque a percepção que nós temos é que, infelizmente, é insustentável. Por vezes, e é sempre recorrente, né? Essas questões do Zona Azul. Espero que mande o requerimento, que ele responda a contento o que nós gostaríamos, o que eu, no caso, estou querendo saber, para que seja reportado a todos os vereadores e que possamos também dar sentido a essa pessoa que me questionou no passado, falando que o carro dele estava estacionado no estacionamento de uma pessoa,
E uma outra pessoa falou para ele assim, ó, se você colocar, vai dar para regularizar. Ele falou, não, isso não existe, o carro está parado aqui, e foi lá e deu. E o meu também é o mesmo caso. No mais, é isso. Obrigado, presidente, pela concessão do tempo. Obrigado aos vereadores por votarem favorável ao requerimento. E uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Chiton. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, internautas que nos acompanham, que segundo o presidente será pela última sessão, né, presidente? A partir de terça-feira, a casa já estará aberta aqui para o público, acho que 30% a 35% da capacidade, mas quem quiser acompanhar as sessões na próxima sessão, segundo o presidente da casa aqui, já estará liberado. Eu acho que é importante, sim, a participação do povo aqui nessa casa. No último dia 31 de agosto deste ano, nós enviamos e protocolamos à Câmara Municipal, lá na Prefeitura, a convocação da secretária de Educação, a senhora Madalena, para que viesse a essa casa prestar esclarecimentos sobre o kit alimentação, 6 meses de pandemia e apenas um kit distribuído, para falar um pouco também sobre as aulas que acontecem remotamente, uma vez que a prefeita já decretou que as aulas presenciais não voltarão ao município, e também para falar sobre as unidades escolares, sobre o que está sendo feito nessa pandemia nas unidades escolares, reforma, ampliação, enfim. E o prazo dela era hoje, senhor Elias. O prazo dela, regimentalmente, o que trata a nossa lei orgânica, era hoje, na data de hoje. Pois bem, ela não apareceu. Ela deveria estar aqui nessa casa 2 horas antes da sessão, às 5h30 da tarde, e ela não esteve hoje aqui, não comunicou a casa. Mais uma vez, ela brinca com essa casa, a maior pasta do município, a maior secretaria do município brinca com essa casa. Então eu quero, Elias, baseado no Código de Processo Penal, no seu artigo 319, que fala sobre prevaricação, eu queria fazer uma representação no Ministério Público à senhora Madalena, porque ela não pode fazer o que ela bem acha, não. Secretária está aqui para servir a população, ela precisa prestar esclarecimentos. Cada vez é uma desculpa diferente. Cada vez é uma desculpa diferente. Ela não quer vir a essa casa. É o que eu estou pensando dela, porque nunca ela vem. A gente convoca. É o poder do vereador, é convocar secretário aqui, convocar diretores, para que preste esclarecimento para a população, porque a população tem nos cobrado aí. Hoje mesmo 2 mães me ligaram, porque não vem nada. Não tem um kit de alimentação para as nossas crianças nas escolas. E as escolas permanecerão fechadas até o final desse ano. E a Secretaria de Educação não se pronuncia nesse sentido. É um absurdo o que ela faz com a nossa população e com essa casa aqui. Para isso existe vereador, para fiscalizar os atos do Poder Executivo. E é isso que eu tenho feito desde o começo do mandato. E não fugiria das minhas obrigações agora no final dele. Então peço por gentileza que na próxima sessão isso seja encaminhado ao Ministério Público. Hoje fiz uma indicação ao Comitê de Combate ao Covid-19 para que possa deliberar as piscinas do nosso município. Né? O calor aqui em Bugaçu tem aumentado, as pessoas têm procurado atividade física, e isso já foi provado que a atividade física combate o Covid-19. E eu fiz uma indicação para que a abertura das piscinas possa voltar, para que os empresários também possam voltar a ganhar o seu dinheiro, para que a população possa voltar a usufruir, tendo em vista que nós temos uma piscina municipal que está em uso, que pode estar em uso, se for deliberado, tão bem quanto as quadras. A gente vê no final de semana a várzea já jogando. Então, faça oficialmente para que elas possam de fato jogar, né, cada um com a sua segurança, né, dentro dos protocolos de saúde, porque aqui na nossa cidade nós temos 2 quadras que
que são privadas, e eles estão fechados desde o começo da pandemia. E, por fim, eu pedi também a deliberação das escolas de idioma. As escolas públicas, seja ela estadual ou municipal, bem como as escolas particulares, não voltarão às aulas. Mas escola de idiomas, muitas vezes o grupo ali é de 2, 3, 5 pessoas. E vários proprietários, empresários desse ramo me procurou, e eu acho significativo que seja pensado, ao menos discutido, vereador Lisandro. Você que é membro lá, eu sei que é quase que um voto vencido, eu sei que o senhor tem um pensamento igual ao meu, mas infelizmente tem muita gente do comitê que é o fica em casa, né? Depois de 6 meses, a economia quebrada, fica em casa. Fica em casa, ele fala, mas ele não fica em casa. Essas pessoas que falam da boca para fora. Então a gente pede para que o comitê delibere nesse sentido. A economia de Embu-Guaçu já é ruim, sempre foi. Então esse é o momento pior da nossa economia, seja ela municipal, estadual, federal. Então é importante que as pessoas possam ter pelo menos condições de trabalhar, que seja algumas horas do dia, como está acontecendo com academias, como está acontecendo com outros setores. Mas a nossa prefeita, o comitê, na verdade, né, porque a prefeita é só mais um número ali, porque ela não delibera nada, não apita nada, então que o comitê possa deliberar nesse sentido. E por fim, falar da iluminação pública, chovendo molhado, porque a gente fala desde o começo. Eu e o vereador Lisandro, em 2018, denunciamos a iluminação pública do nosso município, aqui é o Ministério Público, e agora, desde o dia 31, se eu não me engano também, foi o último dia do contrato dessa empresa, nós já estamos em meados de setembro e nada é feito, não tem uma empresa emergencial para prestar o serviço. Nós temos ruas centrais do nosso município apagadas, nós temos várias rotas de ônibus, de transporte, que deixa passageiro nos pontos que está apagado. Prefeito, seu mandato está acabando, mas a senhora precisa fazer alguma coisa. A CIP, ela continua sendo cobrada. Lá em casa veio quase R$28, R$24, se eu não me engano, de CIP, e a gente não tem iluminação pública na cidade. Isso é um absurdo. Na última sessão eu remeti isso ao Ministério Público para que atitudes sejam tomadas, pelo menos, para que não seja descontado a CIP na conta de luz do nosso munícipe. Mas é difícil. Eu espero que pelo menos uma empresa emergencial possa, até o final do ano, ficar na nossa cidade. Dinheiro para isso existe, contribuição específica para isso existe, então é necessário que a prefeita faça valer o poder da caneta dela. Obrigado, presidente. Obrigado por deliberar no sentido de acomodar aqui os nossos munícipes que cobram a gente diariamente na rua. Muitos querem vir aqui presencialmente para ver as votações, para ver o que essa casa está fazendo. Então, agradeço a sensibilidade do presidente em deliberar nesse sentido e a população aí fique sabendo que a partir de terça estará liberado, acho que de 30, 35... 21 assentos, tá, gente? 21 assentos serão liberados aqui nessa casa a partir de terça-feira. Então, se você tem vontade de assistir aqui a sessão presencialmente, chegue antes, porque somente 21 pessoas serão autorizadas a entrar. Obrigado. Mais algum vereador? Palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Andrezão. Não quero isso, não. Senhor presidente, boa noite. Senhor Elias, amigos internautas, público que me assiste, né, pelo Facebook. Senhor presidente, vou ser bem simples aqui, objetivo. Senhor Elias, vamos falar aquilo que o povo aqui quer ouvir, né? Senhor Elias, eu queria fazer aquela convocação lá, senhor Elias. O membro lá responsável pela Sabesp, o senhor Abiatar, eu queria a presença dele aqui na Câmara, porque para ele me responder aqui o que está acontecendo aqui na cidade, que a Sabesp vem castigando a população com essa falta de água, em plena uma pandemia, e a população ficando 4 dias, 5 dias sem água. Semana retrasada foi a população de Embu-Guaçu, e esse final de semana a população do Cipó. Igual o Agir do Bacelar também, aqui também em Embu-Guaçu e vice-versa. Isso é uma vergonha. Agradeço aí o amigo Ney, acabei com o final de semana dele, mas também o meu também foi.
Ele sempre, o Ney sempre prestativo, todas as vezes que eu liguei para ele me atendeu, né? Mas o que a Sabesp está fazendo não pode. A população tem que ser respeitada. Estamos à frente de uma pandemia e a população sem água na sua torneira, a população paga caro, e o básico dos básicos, a população tem que ter água na torneira. E também quero isso, Elias, o senhor faz a gentileza de convocar um representante dessa empresa bandida que fica assaltando a população de Bugaçu, chamada Enel. Queria a convocação de um representante dele aqui, fazer uma pergunta para eles, com que direito ele fica triplicando o aumento da conta de energia, né? Esses dias eu vi um casal de aposentados chorando ali, o nosso gabinete em cima ali do escritório deles, a conta veio 3 vezes mais cara, 3 vezes mais cara. Eles pagavam R$70, veio R$210, isso é uma vergonha. E contas que eles pagavam 250, veio R$1.000 e assim por diante. Também, senhor Elias, eu tive, amigos vereadores, tive cobrando, né, a prefeita a respeito da falta de médico lá da UPA do Cipó, né? Alguns plantões da UPA estavam sem médico, se não me engano era terça, sexta, domingo, vários problemas lá acontecendo, eu tive lá todos esses dias, né? Segundo ela, conversando com a secretária de saúde também, segundo ela, ia tomar-se alguma providência, né? Aí houve, até a médica que estava lá, ela me ligou, né? Ela avisava lá em cima da hora que não ia, aí ela me ligou, ela falou qual o problema que estava acontecendo, que para ela ficar sozinha lá estava difícil, porque estava pesado o plantão, ela tinha remoção, muita gente para atender, e que ela talvez iria pedir a conta. É aquilo que eu vinha falando. Ali tem que ter esse raio-x à noite, há uma grande necessidade de 2 médicos. Desde quando se inaugurou ali, a gente vem falando isso. Deixar o médico só, se tem alguma remoção, aí já fica sem médico, não adianta. Então, essas são as cobranças também que eu fiz com a prefeita. Falei com a prefeita também a respeito da escuridão na cidade, presidente Manezinho. Ela chamou o Miguel na sala, segundo a prefeita, segundo o Miguel, segundo o secretário Miguel, até sexta-feira já tem uma empresa realizando os trabalhos na cidade, de iluminação. Segundo o secretário Miguel, né, palavras dele. Né, tomara que aconteça, porque aqui na CESP aqui está um perigo danado de acidente, totalmente escuro, Valflor, né, sempre está tendo acidente aí, então gostaria muito que isso acontecesse o mais rápido possível, a cidade está totalmente escura. E também queria aqui pedir para o pessoal da Semutrans, se possível, pintar os viadutos, né, dar uma atenção nos viadutos. Queria pedir aí para o Júlio, né? Ô, Júlio, por favor, se você puder dar uma atenção para mim, para dar uma pintadinha ali nos 2 viadutos, dar uma melhorada ali, a população vai agradecer bastante. E, senhor Elias, o senhor fez essa anotação para mim, por favor? Isso, por gentileza. Tá bom, senhor presidente? Por enquanto é só. Uma boa noite a todos. Mais algum vereador? Dando sequência aos trabalhos, convido o segundo secretário que proceda à leitura do expediente da presidência. Ofício 508/2020 ao Ministério Público do Estado da Promotoria de Justiça de Embu-Guaçu, encaminhamento de requerimento número 348, de autoria do professor Carlos Chiton. Ofício 509/2020 ao ilustríssimo senhor José Benedito Camargo, secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, encaminhamento de moção número 13/2020, de autoria do vereador Bacelar e apoiado pelos demais vereadores. Ofício 510/2020 ao ilustríssimo senhor Vladimir Schunk, encaminhamento de requerimento número 349/2020, de autoria do vereador professor Carlos Chiton. Ofício 511/2020 ao ilustríssimo senhor Rafael Wittkowski,
secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, encaminhamento de indicações número 166, 167, 169 e 170, de autoria da vereadora Márcia Almeida. Ofício 512/2020, a excelentíssima senhora Maria Lúcia da Silva Marques, prefeita do município, encaminhamento de indicações, indicação 168/2020 da vereadora Márcia e a indicação 165/2020, de autoria do vereador Valtinho. Ofício 513/2020, o ilustríssimo senhor Cláudio Andrade Diniz Cotó, administrador da Regional do Distrito de Cipoaguaçu, encaminhamento de indicação 164 do vereador Valtinho. Ofício 514/2020, o excelentíssimo senhor João Dória, governador do Estado de São Paulo, encaminhamento de moção número 13/2020, de autoria do vereador Bacelar e apoiado pelos demais vereadores. Ofício 515/2020, o excelentíssimo senhor Gustavo Junqueira, secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, encaminhamento de moção número 13/2020, do vereador Bacelar e apoiado pelos demais vereadores. Ofício 516/2020, o excelentíssimo senhor Antônio Carlos Rizek Maluf, chefe da Casa Civil de São Paulo, encaminhamento da moção número 13/2020, de autoria do vereador Bacelar e apoiado pelos demais vereadores. Ofício 544/2020, o ilustríssimo senhor Max Xavier Lins, presidente da Enel Brasil, São Paulo, envio de indicação número 163, de autoria do vereador Sandro Social. Ofício 545/2020, a excelentíssima senhora Maria Lúcia da Silva Marques, prefeito do município, reiteração do requerimento 297, encaminhado pelo ofício 408, protocolado em 21/8/2020. O não atendimento ao pedido de informação feito pela Câmara Municipal por intermédio do ofício 408. Caracteriza a infração político-administrativa conforme disposto no parágrafo 8º, inciso 3º, do artigo 85 da LOM. Respeitosamente, Manezinho Corretor, presidente. Lido o expediente, presidente. Dando sequência aos trabalhos, passaremos para a ordem do dia. Meu secretário, proceda à leitura do projeto de lei 004/2020. Projeto de Lei 004/2020 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. A Prefeitura Municipal... Gostaria de pedir a dispensa da leitura, tendo em vista que já foi amplamente discutido esse projeto. Está em discussão. Senhora, a discussão está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, podem ser sentados. O caso contrário, se levantar. Aprovado. Está em discussão o projeto de lei 4/2020. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, podem ser sentados. O caso contrário, se levantar. Aprovado. Agildo Bacelar da Silva e Márcia Almeida, vereador no uso das atribuições que são conferidas por lei, propõe o seguinte. Projeto de Lei 022/2019 dispõe sobre alteração na Lei nº 1847 de 2002, Contribuição de Iluminação Pública. Artigo 1º, acrescenta no artigo 2º da Lei 1847 de 2002 o seguinte parágrafo único, que terá a seguinte redação. Parágrafo único. Os imóveis residenciais localizados em vias e logradouros públicos não atendidos por rede de iluminação pública contribuirão com 50% do valor estipulados aos imóveis com consumo mensal de até 30 kW. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em Bugaçu, 29 de agosto de 2019,
Agildo Bacelar da Silva, vereador PTB. Márcia Almeida, vereadora PTB. Está em discussão o projeto de lei 022/2019. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Márcio Almeida. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas. Senhor Elias, eu gostaria, na verdade, de pedir aí uma emenda, né, para já zerar esse valor aí, desses 50% no caso, né, para tirar esse valor que seria até 30 kW. A emenda será encaminhada à Comissão de Justiça e Redação. Lisandro Ribeiro e os demais vereadores que subscrevem no uso das atribuições legais que lhes são conferidas por lei, propõem o seguinte: projeto emenda à Lei Orgânica número 001/2020, da nova redação aos artigos 94 e 95 da Lei Orgânica do Município. Artigo 1º, da nova redação ao artigo 94 da Lei Orgânica do Município. Artigo 94. Os atos administrativos, tais como decreto, portaria, resolução, edital de licitação e contrato de concessão de serviços públicos ou terrenos públicos, deverão ser publicados no sítio oficial da Prefeitura do município. Parágrafo 1º. As publicações que trata o caput deverá ocorrer dentro de 24 horas após a sua expedição. Parágrafo 2º. Com relação às leis sancionadas, as emendas deverão ser publicadas no Diário Oficial do Município ou do Estado. Artigo 2º. Da nova redação ao artigo 95 da Lei Orgânica do Município. Artigo 95. Os editais, licitações e demais atos relacionados ao certame licitatório deverão ficar publicizados no sítio oficial da Prefeitura do município, por um período de 12 meses após a expedição do edital de abertura do certame. Artigo 3º. Essa emenda entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A presente alteração da Lei Orgânica do Município tem por objetivo proporcionar mais transparência aos atos administrativos expedidos pelo Poder Executivo. Dessa forma, atendendo ao princípio constitucional da publicidade, bem como da legalidade no tocante à transparência. Dessa forma, dando oportunidade aos cidadãos ter acesso aos atos expedidos pelo chefe do Poder Executivo. Em Bugaçu, 6 do mês de março de 2020, Lisandro Ribeiro, vereador PSD. PTB, né? PTB. Está em primeira discussão projeto de emenda à Lei Orgânica 001/2020. Senado, a discussão está em votação. Se o vereador estiver de acordo, para ser sentado. Caso contrário, se levantar. Aprovado. Em primeira votação. Ribeiro, vereador no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, propõe o seguinte: projeto de resolução 011/2020, dispõe sobre alterações no regimento interno. Artigo 1º. O artigo 84 da resolução 001 de 91 passa a ter a seguinte redação: artigo 84. A legislatura compreenderá sessões legislativas da seguinte forma: primeiro, no primeiro ano da legislatura, a sessão legislativa iniciará em 5 de janeiro, encerrando em 15 de dezembro. Segundo, nos demais anos da legislatura, a sessão legislativa será de 1º de fevereiro a 15 de dezembro. Artigo 2º. Revoga o artigo 85 da Resolução 001 de 91. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Justificativa. O presente projeto de resolução tem a finalidade de alterar a redação do artigo 84 do Regimento Interno, tendo em vista as alterações feitas no período de recesso e de funcionamento das sessões legislativas na Lei Orgânica do Município, por intermédio das emendas à Lei Orgânica número 001/2017 e 003/2019. Em Embu-Guaçu, 10 de agosto de 2020, Lisandro Ribeiro, vereador Cidadania. Está em discussão o projeto de resolução 011/2020. Iniciada a discussão, está em votação. Os vereadores tiverem de acordo, devem ser sentados. O caso contrário, se levantar. Aprovado. Maria Lúcia da Silva Marques, prefeita do município, no uso das atribuições legais, apresenta à Câmara Municipal o seguinte: Projeto de Lei 009/2020. Dispõe sobre a autorização para transposição e remanejamento de recursos financeiros e orçamentários constante à Lei 2.955/2019, Orçamento do Município de 2020. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a transposição ou remanejamento de recursos financeiros e orçamentários no valor de R$ 4.000 constante no Orçamento do Município 2020. Lei 2.955, de 27 de dezembro de 2019. Artigo 2º. Para efetivar a transposição ou remanejamento no valor de R$ 4.000, o Poder Executivo fica autorizado a adotar as seguintes providências junto ao orçamento do município. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Objeto: grupo da despesa. Despesa corrente total R$ 4.000. Objeto: o valor da emenda destina-se exclusivamente para o custeio das atividades da promoção Associação Desportiva de Embu-Guaçu. Suplementação. Órgão: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Grupo da despesa. Despesa corrente total R$ 4.000. Objeto: valor da emenda destina-se para a manutenção e custeio da Secretaria de Esporte e Lazer. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Maria Lúcia da Silva Marques, prefeita municipal. Está em discussão o projeto de lei 0009/2020. Se a discussão está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, vão ser sentados. O caso contrário, se levantar. Aprovado. Os senhores vereadores que desejar fazer uso da palavra na explicação pessoal, poderão fazê-lo utilizando a tribuna. Informa os senhores vereadores que o tempo é de 5 minutos e nesta fase não é permitida a parte. Nada mais vem a tratar. Agradeço a Deus e aos presentes. Está encerrada a presente sessão ordinária.